uma voz revela sobre uma pessoa antes mesmo dela terminar a frase? O que uma voz revela assim sobre uma pessoa? Antes de eu terminar a frase, ela já me revelou quem eu sou. O que a voz revela da pessoa? Bom, a voz, do ponto de vista técnico, é o meu equipamento sonoro. Então o meu cabeça ele tem um timbre, né? Eu modulo esse timbre de acordo com a mensagem, né? Se eu estou falando com uma criança, eu tenho uma inflexão de voz adaptada àquela criança, àquela persona, de maneira que ela me atenda e me aceite, né? Se eu estou falando com um advogado, eu tenho um outro modelo, uma outra comunicação, né? Se eu sou um vendedor, se eu estou fazendo uma palestra, se eu estou fazendo um comercial, depende de com quem eu estou querendo falar. Então, a tonalidade de voz é uma das coisas que vai ajudar a reter a minha atenção sobre aquilo que eu tenho a dizer. Então, às vezes eu tenho uma coisa muito importante para dizer, mas tenho uma dificuldade de falar, não consigo projetar a minha voz, estou inseguro, estou tímido, aí aquilo que eu tenho de importante para dizer não foi dito por causa da minha insegurança. E às vezes eu tenho segurança demais, faço todas as piadas na sala, no meio da reunião eu chamo muito a conversa, a pessoa presta atenção, depois eu só falo bobagem, faço uma piada, desvio o assunto. Aí eu desconecto, né? Mesmo tendo poder, arrogância, sei lá o que para falar, aí eu me desconecto porque é por causa do conteúdo. E às vezes eu tenho conteúdo e não consigo me conectar porque eu não usei esse instrumento com a autoridade que ele me dá. Então, acho que a voz é um instrumento que precisa ser bem usado. Tem várias escolas aí, várias técnicas que você pode usar para diferentes situações. Se eu sou professor, se eu sou vendedor, se eu vou fazer um pitch de vendas, se eu vou fazer uma pregação numa igreja. Então, estou sempre pensando com quem eu falo, o que eu tenho a dizer e o que tom de voz é apropriado para isso, né? E depois é que entra o conteúdo, realmente a consistência daquilo que eu tenho para dizer, para que o outro realmente se conecte a essa mensagem. E isso acho que é o básico, né, de como é que a gente conquista o outro, como a gente é seduzido por alguém que fala. Olha a aula e a reflexão que você está nos passando com aquilo que você está falando, está dizendo que a palavra tem poder, a palavra tem força, tem poder. O que acontece? O Irineu mesmo acabou de falar agora. Você vai falar com a criança, você vai falar com um jeito melódico, vai falar com uma pessoa meio idosa que não está bem, você vai com aquele afeto, com aquele carinho. Você vai falar com uma pessoa, sabe, cada momento. Será que a gente, às vezes, não põe a razão do pensamento ou aquilo que a gente quer falar sem pensar com quem está falando e, às vezes, não é entendido? Não, esse é o grande problema da comunicação. Você tem o que dizer, mas não entende o contexto, o lugar onde você está. Não sabe com quem você está falando. Então, outra pessoa não entende bolhufas daquilo que você quer dizer. Você é uma pessoa técnica, você quer contar uma coisa, você fica falando técnica. Outra pessoa não entende de técnica, quer saber o que você está trazendo de bom para ela, se você vai resolver o problema dela. E se for algum outro assunto qualquer que você tenha na sua abordagem, na sua proposta, né, de comunicação, é saber se a outra pessoa realmente é adequada, é a pessoa que está pronta para ouvir aquela mensagem. Da maneira como você está colocando. Porque você tem que ter uma estratégia para transferir um conteúdo. Por isso que existe a pedagogia, né? Por isso que existe a didática. Então você vai em etapas informando uma criança, né? Vai educando, escolarizando, de acordo. Conforme ela entende alguma coisa, você melhora o nível. Você vai desafiando mais o cognitivo dela para que ela entenda, né, em outros níveis aquilo. Se você pega uma pessoa e já vai com o caderno 4, né, daquela matéria, sem que ela tenha passado pelo 1, ela não vai entender nada. Então tem todo um processo de comunicação para que ela tenha uma capacidade cognitiva de associação, né, de fazer nexo com tudo aquilo que você diz. Se a pessoa não é capaz de fazer nexo, ela não entende nada do que você fala.
Então, a comunicação, ela depende dessa correspondência, se o outro realmente está captando o que eu estou falando, se você está entendendo o que eu quero dizer, se eu estou me expressando bem. A culpa nunca é de quem ouve, é de quem se expressa. Exatamente. É de quem fala. A pessoa não entendeu, porque ela é limitada, não sei o quê. Não, eu também não disse da maneira como ela seria capaz de ouvir. Eu não consegui entender o momento que essa pessoa está, o estágio que ela está, para dizer, para entender aquilo que eu tenho para dizer, né? Talvez a internet daqui uns dias, quando você chega perto da pessoa, já te mostra o grau de que a pessoa pode, olha, usa tal linguagem, tal jeito de falar, porque se passar dali não vai entender mais nada. Mas enfim, eu acho que toda conversa ela é boa, independentemente do nível, mas se você entende o outro de maneira respeitosa, daí você vai conciliar as diferenças até culturais, educacionais e tal, e aproximar para que esse contato humano seja enriquecedor, porque é assim que se constrói conhecimento. Não quer dizer que você não vai falar com uma pessoa porque você é PhD não sei o quê, você não vai falar uma pessoa que tem o nível primário, né, o ensino fundamental. É possível uma comunicação muito rica do ponto de vista humano com pessoas muito diferentes. Né? Os gurus, os sábios, os grandes líderes têm essa capacidade de simplificar, de tornar simples aquilo que é complexo. Porque a gente tem uma percepção, às vezes você não tem o verbo, você não tem a oratória, você tem uma capacidade de entender. Então desse entrosamento a gente vai construir um conhecimento. Não quer dizer que você vai separar as pessoas, a menos que você esteja fazendo uma seleção para uma empresa, você precisa de alguém naquele cargo, com tal repertório, que tem experiência, então você não pode ter um trainee que já vai assumir o cargo de liderança. Então você precisa de um líder, você precisa de alguém que tenha um repertório, né, construído, testado, para assumir um cargo de responsabilidade. Nesse sentido, assim, você faz seleções. Para humanos, se a gente conseguir conectar todo humano em nome de construir boas conversas, sabedorias, transferência de conhecimento, a pessoa analfabeta tem muito conhecimento, ela só não foi escolarizada. Ela tem muita ciência de vida, só não passou pela universidade. Então, acho que aí está a riqueza. A maior parte das nossas relações humanas são ricas se a gente consegue encontrar o ser humano do jeito que ele está e viver a experiência dele, captar a experiência dele de uma maneira amorosa, de uma maneira conciliadora, porque a experiência é boa para os dois. E Irineu, dá para a pessoa ter uma voz bonita e não conseguir comunicar nada? É claro, a voz é seu instrumento, né? Mas você tem que ter um coração antes desse instrumento, um cérebro antes desse instrumento, sensibilidade antes desse instrumento. Então você não vê um piano tocar sozinho. Você não vê um violão, né? Não é qualquer pessoa que pega um violão. Então ela precisa saber o que fazer com aquele instrumento, saber o que ela quer tocar, o que ela tem para dizer. Sim, está cheio de gente bonita e vazia. Né? E gente linda que esteticamente você fala, você está fora do padrão de beleza e você encontra a beleza por causa de outros atributos que a pessoa tem interno. Inteligência, voz. Porque a beleza, a estética é uma coisa muito importante, né? Seja da fala, seja da aparência, da arte, mas ela tem um consumo muito imediato. Porque assim que chega a voz bonita, assim que chega a pessoa bonita, assim que chega a pessoa bem vestida, você acha, pô, legal, isso me fez bem. Aí você vai para a segunda etapa, você vai falar, pô, que legal essa pessoa, que agradável, que simpática. Daí você vai num segundo nível de conversa, de comunicação com essa pessoa, aí ela te destrói com uma crença limitada, ela te destrói com uma estupidez, né, com preconceito. Daí você fala, poxa vida, você já destruiu tudo aquilo que ela trouxe de beleza, já foi destruído. Aquele locutor tem a voz linda, mas acabou de ser deselegante com o entrevistado, com o ouvinte, ou com qualquer pessoa. Aquele vendedor é uma coisa, mas menosprezou a pessoa porque ela entrou de chinelo dentro da loja. Enfim, aquelas coisas que a gente tem muitos exemplos por aí. Às vezes você conhece uma pessoa como artista, até como cantor, e quando você vai conhecer a pessoa, você se decepciona.
Você fica decepcionado. Puxa vida. É. A cabeça do cara é essa? A beleza é importante, é muito legal a pessoa se cuidar, né? Mas você precisa administrar a beleza, investir na beleza, sustentar a beleza. Você precisa usar essa cosmética externa, mas tem que ter uma cosmética da alma também constante.